Ontem tivemos novos dados trazidos, novos nomes, né? Cada hora um novo nome aparece nessas negociações suspeitas. Há suspeitas de irregularidades na compra de vacinas. E dentro do Ministério da Saúde, cada hora surge um novo nome de alguém que teria participado dessas negociações. Faltam pontas aí, tem muita ponta solta nessa história, né? A CPI vai ter de fazer um trabalho aí de tentar juntar essas pontas na produção do relatório final, que, a bem na verdade, é o que importa no final das contas, é o que vai dizer esse relatório final. Ontem eu estava pensando quantas páginas será que a gente vai ter aí nesse relatório final, mas ainda vai levar um tempo, ainda há depoimentos, muito documento a ser aberto, a ser verificado e a ser verificado frente a frente com esses depoimentos, né? Até para identificar o que bate nessa história e o que não bate. Ontem foi um depoimento cheio de pequenos detalhes pitorescos, Sheila, a começar pela própria figura que estava prestando depoimento, que não tem uma ligação formal com a Davat. Ele não é um funcionário contratado pela Davat, ele não tem a carteira de trabalho assinada, ou ele não é um prestador de serviços que frequentemente emite uma nota e recebe. Não é nada disso. É a cara... A gente estava falando fora do ar. Vou dizer aqui, Sheila, é a cara do Trambique, né? Dominguete e Cristiano é uma dupla que, olha, é a cara do Trambique. Tem cara de Trambique, cheiro de Trambique, pinta de Trambique. Claro, as provas precisarão ser todas apontadas, indicadas e tal, mas olha, tem tudo, viu? Tem tudo, é impressionante, né? E quando você ouve ali a construção da história, quando você vai juntando as pontas, eu falei que tem ponta solta ainda, mas quando você começa a juntar o quebra-cabeça, rapaz... Não tá encaixando, falta coisa. O que demonstra esse depoimento? Que eles tiveram acesso ao Ministério da Saúde. Sim. E se há algo concreto com o qual a gente pode trabalhar, é isso. Eles tiveram acesso à alta cúpula do Ministério da Saúde. Eles não conversaram com o ministro, mas eles conversaram com o número 2 e o número 3, né? Eles conversaram com Elcio Franco, eles conversaram com o Roberto Dias, que foi aquele cidadão, você vai se lembrar, que saiu preso da sessão da CPI. Ele era o diretor de logística do Ministério da Saúde. Era ele o responsável por organizar tudo ali no que diz respeito às vacinas, assim como o Elcio Franco, né? Um militar que comanda também uma boa parte do Ministério da Saúde e tinha a responsabilidade de trazer vacinas para o Brasil. No momento em que a gente não tinha vacina, no momento em que aquelas negociações com grandes empresas, com laboratórios mundiais, elas estavam paradas. Você lembra do meme da Pfizer? Da Pfizer enviando e-mail atrás de e-mail para o Ministério da Saúde, para o presidente da República, sem receber resposta. Aliás, recebeu resposta do Fábio Weingarten, secretário de Comunicação, muito tempo depois e com nenhum tipo de retorno concreto. Ou seja, a Pfizer não tinha esse acesso tão direto a integrantes do Ministério da Saúde, número 1, número 2, número 3, não importa, não conseguia uma resposta. E essa gente, sem nenhuma credencial para isso, conseguia acessar com essa facilidade toda. Exatamente isso. Agora, algo que me preocupa muito, Sheila, é o que aconteceu nessa semana da CPI, que é o seguinte... Essa história da Davat, ela foi colocada, né? Ela surgiu a partir de uma denúncia publicada no jornal Folha de São Paulo e ela veio na esteira daquela outra denúncia do Luiz Miranda, que aí ele envolvia o deputado Ricardo Barros, que é o líder do governo na Câmara dos Deputados. Primeiro surgiu a denúncia do Luiz Miranda e aí na sequência veio essa denúncia da Davat. O que é que está acontecendo? São... informações que acabam se juntando e acabam confundindo todo o cenário. Porque a gente teve, na quarta-feira, o depoimento da Emanuela Medrades, que é a responsável pela negociação com a Covaxin, a vacina indiana. Aí a gente está falando de Luiz Miranda, do irmão dele, trabalhando no Ministério da Saúde, recolhendo algumas provas, alguns indícios de que haveria superfaturamento nessa vacina indiana. E aí ontem vem Cristiano, que é colega do Dominguete, e aí falando sobre uma outra negociação, que é a da AstraZeneca. Acontece que está tudo embolado, as coisas estão misturando, o cenário, até pra gente que acompanha todos os dias de uma forma tão intensa, muitas vezes a gente junta uma peça em outro quebra-cabeça e diz, vai não perdendo encaixa, fio, não, né? Na verdade não é, não, essa história é outra. Então, isso é preocupante, porque...
Obviamente são duas histórias diferentes. Em determinado momento, né, o Dominguete soltou um áudio do Luiz Miranda tentando cruzar as duas histórias. Isso não se sustentou nem por 4 minutos, né, uma vez que o próprio autor do áudio veio a público dizendo não tem nada a ver, isso aí era negociação de luva. Então, isso pode fazer com que o resultado da CPI não seja tão efetivo no que diz respeito a essas negociações esquisitas, negociações nebulosas com empresas pequenas tentando fazer o Ministério da Saúde comprar vacina, sabe-se lá por quê, né? Porque é que a negociação não pode ser direta com grandes laboratórios. O Cristiano ontem, inclusive, chegou a mencionar o que ele chamou de comissão de $1 por dose de vacina. Ele não chamou de propina, mas usou o termo... ele não usou nem pichulé também não, né? Não usou nem, usou só comissão mesmo. Falou comissão, mas aí veio, acho que a senadora Elisiane Gama disse, mas funcionário público recebendo comissão, meu filho, isso tem outro nome, né? Exato. Exatamente. E aí também aquele outro detalhe, pequeno detalhe pitoresco, que quase fez com que o Cristiano saísse preso da sessão da CPI, que foi mentir a respeito da solicitação do auxílio emergencial, porque tem mais essa, né? Esse cidadão recebeu todas as parcelas de R$600 do auxílio emergencial. Aí, no primeiro momento, ele disse, não, foi uma amiga minha que fez a inscrição no meu nome, pediu, eu recebi, era realmente um momento muito difícil para mim, mas eu faço questão de devolver e tal. Intervalo, volta o senador Marcos Rogério, que é da base governista, e pergunta, eu vou dar uma nova chance para o senhor. Quem foi que fez a solicitação do auxílio emergencial? Cristiano fica branco, mesmo atrás da máscara, né? Dá pra perceber a palidez da pessoa e ele diz, ai não, tá bom, vai, preciso me retificar. Fui eu que fiz essa solicitação. E aí vem aquela discussão toda do mentiu pra CPI, deve ser preso. O Roberto Dias foi preso depois de trazer informações desencontradas e tal. Então foi uma sessão daquelas, e aí, Sheila, a gente estava falando sobre novelas, né? Quando é que as novelas voltam a ser gravadas e tal, quando é que as novelas vão voltar a ser atualizadas, isso dá um caráter de normalidade para a vida do brasileiro. E aí, na sequência, um outro ouvinte disse, pra que novela, gente? Tem a sessão da CPI aí, né? É a nossa novela da atualidade. O duro é que muitas vezes acaba se perdendo o foco da CPI exatamente por essas questões laterais que começam a aparecer, que até são importantes, como essa do auxílio emergencial a que ele teve acesso, mas que em nada tem a ver com a CPI em si, né? Com o foco da CPI, que é investigar responsabilização nessas negociações suspeitas pela compra de vacinas.